A paz de Deus. Deus nosso Pai seja eternamente louvado. Nosso irmão Elber me inspirou a contar aqui o meu testemunho. Espero que sirva para a edificação da Irmandade. Nos anos 70, eu tinha 15, 16 anos, eu era um jovem muito insatisfeito, muito revoltado. Eu não me conformava que a vida fosse só comer, beber, dormir, procriar e morrer. Então eu dava trabalho para os professores na escola. Eles achavam que eu era revoltado, mas eu queria entender Deus, saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo nesse planeta. Até que um dia um professor de matemática, ele me chamou num canto, ele se compadeceu de mim. Ele disse, olha, aqui na escola você não vai achar o que você está procurando. Você gosta de filosofia, a escola não tem isso. Então ele me deu um cartão de uma instituição e disse, vai para lá, lá você vai ficar bem. A instituição que ele me indicou era uma instituição hindu-oriental, uma filosofia oriental. Ali nós praticávamos yoga, fazíamos meditação. Não estou falando nada contra a meditação. O Salmo número 1 diz que nós temos que meditar de dia e de noite. Mas temos que saber em que estamos meditando, né? Então ali naquela instituição nós éramos vegetarianos, fazíamos meditação. E ali havia um mistério. Diziam que haviam 7 passos para chegar à iluminação, à evolução. E um passo não sabia do outro. Você só sabia do último passo quando chegava lá. Quando chegou no 7º passo, então foi revelado que o grande mistério é que o fundador daquela instituição, o Sri Sri Anandamurti Ji, era nada mais, nada menos do que Deus encarnado. Ele era a reencarnação da glória. E eu, briguento, encrenqueiro do jeito que eu era, eu não conseguia aceitar aquilo de jeito nenhum. E aí, então me fizeram ali uma lavagem cerebral. Por quê? Porque eles diziam assim, você não consegue aceitar que ele é Deus por causa do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade, não é? Então, quando você destruir o seu orgulho, a sua prepotência, você vai entender que esse homem careca, de óculos, de camisa branca, que está aí nesse quadro na sua frente, é Deus. E os argumentos ali eram muito fortes. Naquela época, aquele homem estava preso há 4 anos sem comer, em jejum, na Índia. E os seus seguidores, para provar que o que ele falava era sério, haviam jogado gasolina sobre o próprio corpo e ateado fogo e queimado até o último fio de cabelo sem torcer o nariz, né? Para provar que o poder da concentração e da meditação que ele ensinava era verdade. Então eu estava nesse lugar quando me converti. Muito bem, nós havíamos chegado de um retiro no Paraguai. Eu, menor de idade, havia já viajado com eles. E quando nós voltamos então do Paraguai, eu fiquei sozinho no templo. Eu ficava já com a chave daquele templo com 15, 16 anos de idade. E ali sozinho, numa tarde, eu disse, já que eu tenho que vencer o meu orgulho, a minha arrogância, então é hoje. Coloquei lá, me coloquei diante daquele quadro, daquela idolatria, e com atabaques e dançando, eu disse, vou tocar esse troço aqui até eu entender que esse cara aí é Deus. E vamos que vamos. E como eu estava tocando com o coração muito sincero de uma criança querendo encontrar a Deus, aquilo irritou alguém lá em cima. E eu ouvi pela primeira vez a voz do Todo-Poderoso. A voz disse dentro daquele templo, você vai ser testado. Aquela voz me deu um pavor medonho, eu tive a impressão que ia entrar monstros por aquele templo e iam me devorar, de tanto medo que eu senti. Mas eu era muito arrogante, não é? Então eu continuei cantando, dançando e pulando, dizendo que aquele homem no quadro era Deus. E depois que eu senti todo aquele medo, eu fiquei por mais 2 horas dentro daquele templo sozinho, tocando e cantando, com as mãos já toda avermelhadas, os braços machucados pelo atabaque. 2 horas depois que eu ouvi aquela voz que me deu medo, eu disse, agora eu vou embora. Mas é porque eu quero e não porque eu estou com medo. Eu enfrentei aquela voz que eu não sabia de quem era. Semana seguinte nós fomos para um outro retiro na represa Billings em São Bernardo. Eu não estava com vontade nenhuma de entrar na água. Aquela semana para mim, depois que eu ouvi aquela voz, foi uma semana toda confusa. Mas o meu mestre, o Acharya, que estava dentro da represa, ele viu que eu estava com medo, que eu estava sentado na grama, que eu não queria entrar para brincar na represa. E aquele homem, então, lá do meio da represa, ele gritou, Ei, hombre de baba, tienes medo? A Setandra vai entrar na água.
Ele estava dizendo que se eu estava com medo, que eu deveria então dançar o Tandrava e entrar na água. O Tandrava é a dança para perder o medo. Naquela dança você segura um punhal numa mão, uma cabeça de caveira na outra e você dança pulando. Você está tão flexível por causa do jejum e da comida vegetariana e dos exercícios que você dança pulando. Você bate o joelho direito no peito esquerdo e o joelho esquerdo no peito direito. O seu joelho bate aqui em cima naquela dança, né, para perder o medo. Eu fiz aquela dança que ele mandou e entrei na água. Dei poucos passos dentro da água e comecei a afundar. Afundar, afundar e afundar. Seria mais um daqueles fins de semana em que todos saem e uma criança morre e ninguém nunca sabe onde é que a criança estava envolvida, com que ele estava envolvido. Comecei a afundar, desespero de afogamento, água gelada, tudo escuro, hipotermia, né? O corpo todo gelado, eu não tinha mais para onde me bater e em quem me apegar. Quando eu percebi que eu ia morrer, lá naqueles segundos de afogamento, eu intentei clamar aqueles deuses que eu estava servindo, mas quando eu pensei em clamar aqueles deuses, o pavor aumentou muito mais, a água ficou muito mais gelada, ficou tudo escuro, e quando eu vi no último segundo que eu ia perecer, uma força dentro de mim começou a gritar: Cristo Jesus! Cristo Jesus! Cristo Jesus! O fundo do lago começou a voltar ao normal, eu consegui colocar os pés no chão, eu saí e caí na grama. Quando eu abri os olhos e que eu olhei para o céu lindo que estava naquela tarde, aquela voz que falou comigo lá dentro do templo disse: você foi testado. E eu entendi naquele momento que na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A mulher que hoje é minha esposa, há 42 anos, estava lá com 15 aninhos na época e acompanhou todo esse processo, não é? Muito bem. Cheguei na minha casa e eu achava que meditando é que eu ia resolver as coisas. Então quando eu cheguei na minha casa eu fui meditar de novo. Coloquei lá meu tapete no chão, meus palitos de laranjeira, eu não entendia nada. Falei, vou meditar mais para esclarecer o que está acontecendo. E então fui meditar, mas toda vez que eu começava a me concentrar, uma porta atrás de mim fazia abria aquela porta por 3 vezes. Aquilo me irritou, eu chutei todos os tapetes lá, entrei na cozinha dando bronca e falei pro meu irmão: nessa casa todo mundo respeita todo mundo, a nossa mãe é espírita, kardecista, todo mundo respeita, você vai pra sua igreja evangélica, todo mundo respeita, por que que quando eu tô meditando vocês ficam fazendo barulho? E o meu irmão, então, tomado pelo Espírito Santo, ele disse: você me perdoe, eu não queria ter te incomodado, mas é que eu estou aqui numa confusão com a minha fé e desculpe, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu disse: o que eu tenho que ver com a sua fé? Ele disse: sabe, é que hoje às 11 horas da manhã, quando eu acordei, o meu Deus disse para mim: a legião de demônios que está com Tercival foi apreendida esta manhã. E quando eu cheguei e vi você lá meditando, eu fiquei confuso, porque depois que eu ouvi a voz do meu Deus, eu pensei que você não fosse mais fazer essas coisas. Por isso que eu abri a porta 3 vezes atrás de você, porque eu abri a porta, via você sentado no chão, e eu fechava a porta e Deus dizia: a legião de demônios que estava com Tercival foi apreendida essa manhã. E eu olhava de novo e não entendia o que estava acontecendo. Me desculpe, foi por isso que eu abri a porta 3 vezes atrás de você. E aí eu dei um grito naquela coisa, eu falei: peraí, explica esse negócio. Que história é essa? Que hora foi que Deus falou com você de manhã? E ele disse: às 11 horas. Eu disse: então para tudo, porque às 11 horas da manhã eu estava morrendo afogado na represa Billings. Deus tomou ele pelo Espírito Santo, ele ia abrindo a Bíblia e mostrando todos os segredos que aconteciam dentro daquela instituição, que eram coisas secretas, que não se podia contar para ninguém. Deus revelava tudo para ele ali, ele ia mostrando na Bíblia. Já haviam trocado meu nome não era mais Tercival Campestre Barbosa, eu estava escalado para ser jogado na Índia. Os jovens daquela instituição, eles eram todos de países diferentes. Um era de Portugal, outro do Equador, outro e eles iam me mandar para a Índia, para um lugar distante, né? Era para mim sair da casa da minha mãe sem falar para ninguém. Era para mim desertar do exército. Ninguém nunca mais ia me achar na Índia, né? Tudo isso foi revelado. Se não for ao Senhor que esteve ao meu lado, ora diga Israel, não é? Muito bem. Naquele momento, então, eu chamei a minha família na cozinha e disse: olha, eu não estou entendendo nada ainda, mas eu só tenho certeza de uma coisa: a partir de hoje eu sou crente. Quando eu disse essa palavra crente, eu me lembrei de algo que havia acontecido há uns meses atrás.
O pai da minha namorada era crente da Congregação Cristã no Brasil. E um dia, nessas discussões religiosas, eu disse para ele: pode tirar o seu cavalinho da chuva que eu nunca vou ser crente. E ele disse para mim: um dia você vai ser crente, porque o meu Deus na congregação disse que antes de eu fechar os olhos para essa terra, eu vou te ver sentado ao meu lado, no banco da congregação. E assim foi então que no dia 23 de abril de 78, me batizei então nesta santa e bendita graça, não é? Nesta santa e bendita graça. Muito bem. Batizado, nos primeiros 5 anos de batizado, me acontecia uma aflição. Cada vez que eu ouvia na congregação falar de Sansão, de Davi, dos heróis da fé, de 11 de Hebreus, aquilo me dava uma aflição muito grande, né? Eu não conseguia ficar ali ouvindo todo o feito daqueles nossos irmãos primitivos e ficar sem testemunhar, sem falar, sem trabalhar, né? Para esse Deus maravilhoso. E o que se ensinava para mim naquela época não era o púlpito que falava isso, não era a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo que falava isso, era a conversa entre irmãos, né? Dizia-se assim: essa obra não é de quem quer nem de quem corre, é de quem Deus chama. E se alguém desejasse ministério ali, era carnal. Entendíamos naquela época, naquele momento, que assim como Davi estava lá cuidando das ovelhas no pasto e o profeta o chamou, se Deus tivesse que me chamar um dia, teria que ser assim. Eu teria que estar cuidando da minha vida secular e alguém me chamaria para o ministério, para, enfim, trabalhar para o evangelho. Mas isso não dava certo comigo, isso me dava um desespero medonho. Eu precisava falar desse grande Deus para as pessoas e trabalhar para esse Deus. Fiquei nesse sofrimento por 5 anos, até que um dia, em casa, eu abri a Bíblia ao acaso, em 1 Timóteo capítulo 3, e ali está escrito: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja marido de uma mulher, não cobiçoso de torpe ganância, não dado a muito vinho, não neófito, para que ensoberbecendo se caia na afronta do diabo, que conserve os seus filhos em sujeição com toda a humildade, que tenha bom testemunho daqueles que estão de fora. Eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. Aqui não está dizendo que essa obra não é de quem quer nem de quem corre, nem está dizendo que quem deseja ministério é carnal, está dizendo que excelente obra deseja. Essa palavra escrita mudou totalmente a minha vida. Para complicar mais um pouquinho, um dia eu estava atravessando a cidade, na Praça da Sé, e havia um homem pregando no meio da rua, e ele era gago, afônico, analfabeto, e ele falava: não, Jesus. Não dava para entender nada do que ele falava, só se entendia Jesus na pregação daquele homem, gritando no meio da Praça da Sé. E o Espírito Santo me fez sentar no banco daquela praça, estava garoando, e eu sentado na garoa vendo um homem gritar no meio da praça, sendo que eu sou um crente da Congregação Cristã no Brasil. Quando aquele homem terminou aquela pregação que ninguém entendeu nada, ninguém parou para ouvir o que ele estava dizendo, não dava para se entender o que ele falava. Ele era gago, afônico e analfabeto. Assim é que ele fala. Quando ele terminou, ele se dirigiu a mim sentado no banco e disse para mim com grande autoridade: você é cristão? E eu disse: sim. E ele disse: então prega. Ele tirou a bolsa do meu braço, na minha tiracolo, colocou a Bíblia na minha mão e me deixou em pé no meio da Praça da Sé. E eu preguei, desobedecendo tudo aquilo que nós conhecemos. E eu preguei na praça. E as pessoas fizeram roda em volta. Terminou aquela pregação, aquela exposição, fomos tomar um café. E aquele homem disse: eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma para pregar, eu sei que eu não tenho voz, não tenho fala, não sei ler direito, não tenho condição, mas todas as vezes que o Espírito Santo na minha casa diz para mim: levanta e prega, Deus levanta mais um pregador de rua. E eu falei: mas que negócio é esse que Deus fala com você? Qual é o seu ministério? Qual é a igreja que você frequenta? Ele diz: eu sou crente da Congregação Cristã no Brasil e sou músico. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Foi assim que as coisas aconteceram. E foi assim então que eu comecei uma prática não muito convencional, embora seja um irmão vosso da Congregação Cristã no Brasil. Muito bem. O que eu aprendi com isso, amados? Se servir para alguém, louvado seja Deus.
A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, quando alguém em qualquer denominação cristã se convence do pecado e de que ele vai ser julgado, quem convence ele dessas coisas é o Espírito Santo. Quando nós dizemos que pessoas porque estão em outras denominações não são nossos irmãos, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, e a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século nem no vindouro. Nós estamos pecando contra o Espírito Santo que converteu aquela pessoa. Nós estamos negando o sacrifício expiatório do sangue do Cristo. É Ele que converte as pessoas. Foi isso que eu aprendi então nessas experiências, né? Muito interessante. Aconteceu nesse processo uma outra situação. Eu tive um sonho à noite. Nesse sonho era um grupo de crianças coberto por trapos, pobres, sujos, e um fogão com panelas vazias no canto, aquelas crianças sobre aquele estrado numa situação de miséria. E quando eu estou olhando naquele fogão com aquelas panelas vazias, uma ratazana enorme sobe nas panelas e joga as panelas no chão. E quando aquelas panelas caem no chão, eu acordo. Acordei em pranto, falei para minha esposa do sonho e disse a ela, e eu orei a Deus e pedi a Deus, se aquela situação era real, se aquilo existisse, que Deus me mostrasse onde era aquela situação. Deus me mostrou onde era a casa, o endereço. Chegamos então naquela casa, e quando eu bati ali para confirmar se aquela pessoa morava ali, a própria pessoa veio atender a porta. Quando eu olho dentro da casa, por cima do ombro da pessoa que me atendeu, lá estavam as crianças deitadas no chão, lá estavam as panelas vazias e lá estava o rato passando e derrubando as panelas. Falamos para aquela mulher, olha, Deus mandou fazer uma parte aqui, fomos lá, providenciamos aquilo que Deus havia mandado fazer, e eu digo isto não para a vanglória do que nós fizemos, mas sim por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Naquele momento eu entendi que Deus estava me autorizando a pregar na rua quando Ele me tomasse pelo Espírito Santo. Ele estava me dando condições de ter revelação de pessoas necessitadas e suprir estas necessidades quando elas tivessem essa necessidade. E que eu não precisaria ficar esperando a vida inteira para ser um diácono na congregação, para ter mostrado a mim as pessoas necessitadas e para me atender, e nem precisaria esperar a vida inteira para ser cooperador ou ancião para pegar a palavra de Deus. Quando Pedro batiza a casa de Cornélio nas Escrituras, os irmãos se escandalizaram com aquilo. E ele disse, como é que eu posso negar o batismo de água para quem Deus já selou com o Espírito Santo? Então quem manda na obra de Deus é Deus. Quem não gostar disso, eu sinto muito. Muito bem. Aconteceu outra experiência interessante que foi determinante. Um amigo bateu um carro num acidente em frente à favela de Vila Prudente. Ele me chamou ali para tomar conta daquele carro para que não fosse depenado. Os meninos da favela saíram da favela com estilete e colocaram um estilete no meu pescoço. Eu estava sozinho tomando conta do carro. E eles então depenaram o carro, roubaram todas as peças do carro, saíram andando com os bancos no carro na cabeça. Ao invés de odiar aqueles meninos, eu amei, eu achei incrível a capacidade que eles tinham de desmontar um automóvel tão rápido. Quando aquele garoto tirou a faca do meu pescoço e não me matou, eu olhei para o céu e disse, Deus é bom. E quando eu estava no meu trabalho depois, olhando para essa palavra Deus é bom que eu escrevia no papel, eu percebi que aquelas 3 letrinhas B-O-M, elas formam uma sigla, benefícios e orientação ao menor. Eu entendi que desde o princípio do mundo Deus é bom, Ele é benefícios e orientação ao menor. Ele tira o povo do Egito, é benefício, e orientação são os 10 mandamentos. Na Bíblia inteira, Deus é benefícios e orientação ao menor. Com base nisso, eu e a minha mãe criamos uma instituição filantrópica com este nome, e aí o resto é história. Está lá no site www.deusebom.com, né? Muito bem, montamos então a pré-escola, os cursos de enfermagem, profissionalização de jovens. Tem que entrar no site porque 36 anos não dá para contar em 30 minutos, não é verdade? Neste processo... nunca vivi da pregação do Evangelho, sou convidado para fazer palestras. Quando nós começamos a trabalhar com crianças,
me ocorreu o seguinte: quando Jesus ele expulsa os vendilhões do templo, alguém pergunta para Jesus: com que autoridade fazes isso? E Jesus disse: está escrito, esta casa será chamada casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrões e salteadores. Então essa palavra traz ao meu entendimento que quando o homem César perguntar com que autoridade eu faço as coisas, eu tenho que ter respaldo, né? E por isso então nós fomos estudar, fazer magistério, faculdade de pedagogia, de psicanálise, técnico de enfermagem, para poder trazer cursos para o bairro. Eu fui estudar para estar qualificado para poder atender essas pessoas, né? Muito bem. E aconteceu que nós fomos trabalhar então na enfermagem. Nos últimos 18 anos, eu me aposentei agora, durante 18 anos eu trabalhei na enfermagem, e a enfermagem foi uma fonte de grandes testemunhos e ministérios. Um deles quero contar aqui. Eu estava de madrugada no plantão, Deus disse para mim: batiza o paciente do leito 11, não tem como recusar quando Deus dá uma ordem. Nem sabia quem estava no leito 11, disse para o paciente: qual é a sua posição diante de Deus? Eu disse para aquele paciente. E ele disse: a minha família toda é evangélica, eu sou desviado, mas quando eu sair daqui, eu vou me batizar. E eu disse para ele: está escrito, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Você quer ser batizado agora? E aquele jovem aceitou e pediu para ser batizado. Ele estava passando por uma laparotomia exploradora. É quando você corta o paciente daqui até embaixo, que nem um sapo. Ele estava todo aberto porque ele tinha sido baleado. Fui ao médico de plantão, o médico estava dormindo no quarto ali da UTI, o médico intensivista fica ali a noite inteira. Eu disse entrei e bati na porta do quarto, e totalmente tomado pelo Espírito Santo. Humanamente é impossível, eu tinha menos de 1 ano de enfermagem, não tinha a menor autoridade para fazer isso. Bati na porta do médico e disse: doutor, Deus está mandando batizar o paciente do leito 11. O médico levantou da cama que nem um robô tomado pelo Espírito Santo e disse: se Deus está mandando, vamos obedecer. Quando ele se pôs de pé calçando os calçados, ele disse assim: mas eu sou diácono, eu não tenho autoridade para batizar. Eu disse para ele: a autoridade para batizar deixa que eu assumo. Eu preciso que o doutor, enquanto médico, declare que o paciente está consciente e que o senhor autorize eu fazer essa prática. O médico foi até comigo naquele quarto e disse para aquele jovem: jovem, você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? O jovem disse: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e perdoo quem fez isso comigo. O médico levantou as mãos e disse: esse é o Espírito Santo de Deus. O quarto foi tomado pelo Espírito Santo, que eu não enxergava mais nada. Aí de repente eu caí em mim e falei: meu Deus, agora o rapaz aceitou, o médico autorizou, como é que eu vou batizar esse menino? A voz me disse aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos: eis aí a água, o que o impede de ser batizado? E quando eu olhei na janela, vi um copo de água poá, bonitinho, prontinho, me esperando ali. Só tiramos o selo da água e ele foi batizado por aspersão, porque seria impossível batizá-lo por submersão. Dias depois esse jovem morreu, e dias depois eu encontrei com 2 senhoras no corredor do hospital, e estas senhoras diziam assim entre elas: vocês viram como ele estava confuso, como ele estava totalmente delirando na última vez que nós o visitamos? Ele deve ter tido um sonho. Ele disse que 2 varões de branco batizaram. Imagina como que ele foi batizado na UTI. Eu me intrometi na conversa daquelas mulheres e disse: a senhora está falando do fulano de tal que estava na UTI? E elas disseram sim. E eu disse: senhora, ele não estava delirando não, ele foi batizado na UTI. Aquela senhora caiu de joelhos no corredor do hospital e ela dizia: glória a Deus. Eu disse: senhora, o que foi que aconteceu? Ela disse: eu sou uma serva de Deus e o meu Deus havia me prometido que nenhum dos meus filhos seria filho da perdição. Então eu não estava entendendo nada esses dias. Como é que o meu filho morreu baleado, envolvido com coisa errada numa UTI, e Deus não fez a obra? Eu disse a ela: então glorifica o teu Deus, porque Deus fez a obra. Amados, existem muitos irmãos que não me saúdam mais com a santa paz de Deus. Eles consideram que pelos meus envolvimentos eu sou um sectário. O que eu digo a todos os meus amados irmãos é que se Deus não quisesse que eu declarasse que Ele é bom, Ele teria me deixado lá no fundo da represa Billings, naquela água gelada, escura e solitária.
Se ele poupou a minha vida, é porque ele queria que eu fizesse essas pequenas coisas. Nós dizemos que Deus é bom, baseado na passagem do mancebo rico. Ele disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: por que me chamais bom, se só há um bom, que é Deus que está no céu? Então, amados, se nesses 36 anos nós conseguimos fazer uma coisinha que seja, não foi por nossa capacidade, foi porque Deus é bom. A paz de Deus, amados. Que Deus nos abençoe.